Bom, quero fazer uma pergunta. Qual é o segredo da vitória? Qual é o segredo do sucesso? Eu creio que a gente poderia enumerar muitas coisas. Eu poderia enumerar o preparo, eu poderia enumerar a qualificação, mas eu quero falar que um dos segredos do sucesso é a perseverança. Nós vamos discutir nesse vídeo aqui um pouco sobre esta palavra tão importante para a vida, que é a perseverança. Pois bem, você está no meu canal, eu sou Isaías Fagundes, seja muito bem-vindo. Você que sentir de se inscrever, se inscreva no canal. Você que gostou do vídeo, compartilhe com outras pessoas e também dê um joinha aí no vídeo para que esse vídeo encontre relevância e seja indicado a mais pessoas. Pois bem, então vamos entrar neste assunto. Eu quero ler uma palavra e você que tem uma Bíblia aí, quiser acompanhar, você que não tiver, né, somente escute. Está em Josué, capítulo de número 14, versículo de número 8. Está escrito bem assim: Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Essa palavra aqui, ela vai citar o acontecimento de Caleb, quando Caleb ele recebe a herança do que Deus havia prometido. Deus havia prometido por intermédio de Moisés e ao próprio Moisés que daria uma terra que, quando tirou o povo de Israel do Egito, e lhes guiaria em direção a uma terra prometida. Havia uma promessa, que era Canaã, a terra que mana leite e mel. Não vou entrar em tantos detalhes, mas uma das coisas que me chama a atenção é que em Números, capítulo de número 13, narra esse acontecimento, quando Deus orienta Moisés a escolher 12 homens, 12 líderes, 12 representantes de cada tribo. Pessoas que eram influentes, pessoas que tinham uma certa liderança sobre uma tribo, eram cabeças de tribo, eram príncipes, eram líderes. E a Bíblia vai dizer que eles num período de tempo, eles caminhando, eles chegam lá, eles veem a terra, eles se alegram com a terra, porque Deus disse que seria uma terra que mana leite e mel, e realmente era uma terra que mana leite e mel, uma terra próspera, uma terra de frutos prósperos, uma terra de frutos bem desenvolvidos, uma terra que continha todos os nutrientes, inclusive, ao ponto de que a produção do fruto que tinha nessa terra era um fruto diferenciado, ao ponto que a Bíblia chega a dizer que 2 homens tiveram que carregar um cacho de uva que eles cortaram. Um cacho de uva para 2 homens carregar. Aí eu fico imaginando, olha que interessante, que tremendo e que profundo. 2 homens ter que carregar um cacho de uva. Olha a intensidade, a força, o peso, e eu acredito que até o tamanho desse fruto para essa necessidade. Então, realmente era como Deus tinha dito. Deus disse que seria de tal maneira. E Deus disse que era deles, seria deles essa terra, seria deles, era herança de Deus para eles, Deus estava dando para eles. Porém, a Bíblia vai dizer que eles reconhecem que era como Deus disse, mana leite e mel, era uma terra próspera, uma terra muito fértil. Porém, Deus não mencionou os obstáculos, que seriam os gigantes, os enaquins. E eles olharam aqueles gigantes, eles viram aqueles gigantes e se amedrontaram. Só aqui já traz uma grande verdade. Todas as conquistas, tudo aquilo que é para ser nosso, tudo aquilo que Deus disse que nos dará, tudo aquilo que Deus disse que é nosso, porque Ele nos deu, Ele determinou que é nosso, nós sempre encontraremos, oposições, opositores, que tentarão nos amedrontar.
A Bíblia diz que eles voltam com uma notícia boa. A terra é como Deus disse que seria, mas eles voltam também com uma notícia ruim, dizendo que a terra que eles foram é terra que consome consome aqueles que adentram nela. Eles estão reconhecendo que se eles entrassem naquela terra para possuir, eles morreriam, não tinha condições deles herdar aquela terra. Eles chegam ao ponto de dizer que eles, se olhando diante dos Enaquins, eles se reconhecem como gafanhotos, e os próprios Enaquins, se olharem para eles, os verão pequenos como os gafanhotos. Então eu vejo aí a síndrome do gafanhoto. Eles se diminuíram, eles detrataram a própria imagem. Então aqui nós podemos aprender uma coisa: havia uma promessa, mas também 10 homens deram lugar a um sentimento de que eles se diminuíram diante da promessa que Deus havia dito. Deus disse que daria, a terra seria deles, porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Aquilo que Deus diz está dito, aquilo que Deus diz que será, será de fato. Se Deus disse que é teu e não importa. Mas eles valorizaram o obstáculo. E uma das coisas que nós temos que entender é que todas as conquistas da vida, as promessas de Deus e até mesmo os nossos sonhos, nós sempre encontraremos obstáculos. Nós sempre encontraremos opositores. E a Bíblia vai dizer então que eles entram com a notícia, uma notícia boa e ao mesmo tempo outra notícia negativa. E eles desacreditaram o povo. Pense bem, meu amigo, meu irmão, você que está ouvindo, você que está acompanhando. Imagine só, eles eram líderes, eles eram pessoas influentes, e eles olham para as pessoas e dizem: olha, é como Deus disse. Porém, não tem como entrar. Se nós entrarmos lá, nós vamos morrer. Desacreditar o povo. Mas eram 12 que foram espiar a terra. E quando eles voltaram, 10 trouxeram essa notícia. Porém, 2, um era Josué, outro era Caleb, e disseram: não. Caleb solta na frente e diz assim: subamos animosamente, porque foi Deus que nos prometeu. Se Deus disse que é nosso, nos dá para que nós tomemos posse daquilo que Deus disse que é nosso. E a Bíblia vai dizer que nesse acontecimento impediu que aquele povo entrasse na terra prometida. Mas a Bíblia também vai dizer, e no texto que nós lemos, se passou 45 anos. 45 anos se passaram. Olha só, vou frisar mais uma vez para que você pense numa coisa. 45 anos se passaram. E Caleb está narrando aqui no capítulo de número 14 de Josué, que a gente leu, ele está narrando o que aconteceu naqueles dias. E ele diz: olha, os meus companheiros que foram comigo, os 10 que foram comigo e com Josué, eles fizeram o coração do povo derreter. Olha só, desmancharam o coração das pessoas, desacreditaram nas pessoas, fizeram que as pessoas desacreditassem na promessa de Deus, desacreditassem naquilo que de fato era para ser deles. E ele vai dizer: fizeram derreter o coração do povo. Olha só, no 8. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Desanimaram o povo. Fizeram com que o povo desacreditasse. Porém, aleluia. No 8, olha só. Porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então, olha só, ele perseverou em seguir ao Senhor, meu Deus. Ele estava dizendo: olha, eu não desanimei. Demorou 45 anos, mas eu perseverei porque eu acreditei que aquilo que Deus disse que me daria, de fato seria meu. Então eu insisti, persisti constantemente na promessa que Deus havia feito para mim. E aqui vai um segredo. Olha só, 45 anos ele perseverou, ele não desanimou. Certamente, opositores se levantaram que não eram só os gigantes lá de Canaã, não eram só os Enaquins, mas as oposições chamadas
incredulidade, as oposições chamadas desânimo, as oposições chamado cansaço. Você que está me ouvindo, quem sabe, você tem alguns sonhos, alguns projetos, você desenhou alguns projetos para a tua vida, só que o tempo passou, o tempo tem passado. E o tempo tem o poder de fazer-nos desanimar. O tempo tem o poder de fazer-nos cansar. Mas o segredo para se chegar aonde se quer chegar é perseverar. Nós vemos na história, inclusive na história secular, nós vemos um grande exemplo para mim, não vou entrar em detalhes porque esse vídeo eu não pretendo que seja muito longo, mas existe um grande exemplo para mim que é Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. foi um homem que ele era negro numa época de segregação racial nos Estados Unidos. Ele foi um homem que teve coragem de brigar, de lutar por uma conquista que até num sermão, num discurso que ele teve, ele falou que era um sonho. Era um sonho que os seus filhos não fossem julgados pela cor da pele. Era um sonho em que os negros pudessem sentar do lado dos brancos sem serem julgados e condenados pela sua cor. Então ele tinha um sonho e ele correu atrás desse sonho. E o tempo passou, ele enfrentou um tempo. Só que para ele chegar onde ele chegou, e hoje até escolas com o nome de Martin Luther King, para ele conquistar a vitória que ele buscou conquistar, ele precisou ter um segredo: perseverança. Quando parecia que não ia se cumprir o desejo e o sonho dele, ele persistiu e não desistiu. Outro exemplo na história é Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, eu até fiquei muito admirado com a história de Abraham Lincoln, quando diz que ele nasceu em uma família pobre, tentou ser empreendedor e faliu, tentou novamente abrir um negócio com dinheiro emprestado e faliu novamente, ficou por 17 anos pagando sua dívida dos empréstimos que ele fez para tentar montar um negócio que faliu, e sua família foi despejada de onde morava. Um homem que tinha muitos insucessos, mas que não desistiu. Com insucessos dessa maneira, muitos desistem até por menos, mas ele perseverou. E a perseverança dele fez com que ele alcançasse o sucesso para a vida dele. A história vai dizer que foi um dos melhores presidentes dos Estados Unidos da América, uma das maiores figuras que lutou inclusive contra a segregação racial, um homem que obteve muitas conquistas, mas antes das conquistas obteve infelizmente muitas derrotas, muitos desafios, muitas dificuldades. E eu quero deixar uma frase de Abraham Lincoln, que diz assim: minha maior preocupação não é que você tenha fracassado, e é sim que você esteja satisfeito com seu fracasso. Olha só, a opinião dele é que minha maior preocupação não é que você tenha fracassado, é que você esteja satisfeito com seu fracasso. Se você fracassou em meio a uma batalha, em meio a uma luta, em meio à busca de uma conquista, eu vou lhe dizer: não se satisfaça e não se conforme, mas persevere. O grande exemplo que nós lemos aqui, Caleb. Caleb não desistiu, Caleb perseverou, Caleb insistiu, Caleb lutou, Caleb esperou 45 anos, mas esses 45 anos o tornaram mais forte, porque se nós lermos lá no 8 a gente leu, e no 9 ele diz assim: então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua, de teus filhos, e em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E aí ele diz no 10: e agora, eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando em Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje
tenho já 85 anos, e no 11, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Olha só, Caleb está dizendo, eu não fiquei fraco, eu não perdi a força, eu fiquei tão forte, eu fiquei mais forte. Porque quando os desânimos queriam atingir Caleb, quando a fraqueza, quando o cansaço queria dizer para Caleb, você não vai conseguir, Caleb perseverou. Caleb disse, não, vai ser meu. E já é meu. E ele se fortaleceu com esta convicção. A gente vê um grande exemplo na